Olá, crianças, tudo bem? Eu espero que esteja tudo ótimo aí com vocês. Por aqui está tudo muito bem, graças a Deus. E aí, hoje já é o 7º dia de história. Olha como passou rápido, não é? Bem, nesse nosso 7º dia, a gente vai mais uma vez estudar uma história. E essa é uma história, uma das mais especiais de todas. Uma história muito especial que mostra mais um grande presente de Deus para a humanidade. Realmente, o melhor presente qual é? A gente já aprendeu, não é? Jesus é o melhor presente. Crianças, com mais esse dia de história, eu quero que você me diga de que lugar que você está assistindo a nossa programação, qual história que você mais gostou dessa semana, né? E depois, no final, aí você pode até escrever, pedir para o seu pai, para sua mãe, quem estiver aí com você, a professora, para escrever, olha, nós gostamos dessa história. Ou também já se prepara e presta bastante atenção para que você possa escrever qual a parte da história que você mais gostou da história de hoje, tá bom? Fica combinado assim? Mas nós estamos... Sim, Cristo. Ei, peraí. Sim, Cristo. Gente, quem é que tá cantando? Sim, Luizinho! Cristo, a Bíblia assim me diz. Oi, tia Namin, tudo bem? Gente, tudo bem? Luizinho, você é de múltiplos talentos, né? Tia Namin, eu Que tava lembrando coisa! dessa música, porque a história de hoje eu acho que tem tudo a ver com isso, né? Sim, na história de hoje fala mesmo de muito amor e desse amor de Cristo, Luizinho. Que legal, espero que você conheça essa música também, né? Essa música é bem conhecida. Sim, Cristo me ama, a Bíblia assim me diz. Falando em Bíblia, nosso presente inicial é justamente ver qual tesouro está na nossa Bíblia. O que será, tia Ai, Namin? gente, cada surpresa nessa Bíblia, né? E olha aqui, hoje nós vamos... Olha bem, Luizinho, mas hoje a gente vai mostrar já para todo mundo. Olha lá, 1, 2, 3, já! Uau! E aí? A cruz de Cristo é o presente de hoje. Este é o maior presente de todos para os grandes, os pequenos, as crianças, os idosos, para todo mundo, Luizinho. Todo mundo, esse é um dos maiores presentes. A cruz representa o sacrifício de Jesus. E esse realmente foi um presente muito, muito valioso e muito especial para toda a humanidade. Foi o maior presente que Deus nos deu. Olha, um presente muito grande. Mas que história está por trás dessa cruz, né? E agora a gente vai relembrar. Preparado, Luizinho? Eu tô preparado, tia. Eu sei que a história de hoje ela é um pouco triste, né? Porque vai falar do sofrimento de Jesus, mas realmente é o maior presente que a gente já recebeu. Isso. É triste no início, mas no final não fica triste, não. Não é verdade? Porque vai ter muita coisa cheia de alegria para a gente celebrar. E aí, criança, você está preparado? O que é que a cruz significa para você? O que é que a cruz significa para nós e para toda a humanidade? É isso que nós vamos descobrir na história de hoje. Vocês lembram na história de ontem que nós estivemos estudando sobre a Páscoa, né? Primeiramente, como a Páscoa era celebrada pelos israelitas. Pela primeira vez, olha eles aqui comendo com pressa, comendo em pé, lá no Egito. Lembra dessa parte que a tia contou ontem? Eu lembro. Agora a gente vai ver e a gente vai relembrar um pouquinho do que foi ali, o que representou ali naquele dia para Jesus, né? Quando ele chegou agora e deu um novo significado. E aí a gente lembra da história de ontem. Quem foi que lavou os pés ontem? Olha a dica. Jesus. Jesus lavou os pés dos discípulos, mostrando um sinal de humildade. Isso mesmo, de serviço. Quando terminou, que eles cantaram, Jesus foi, ao Getsêmani, ali ao jardim do Getsêmani, e ele foi orar. E ali naquele jardim, eles foram ali aos montes, ao Monte das Oliveiras, que chama ali Monte das Oliveiras, ali próximo ao jardim, e Jesus orou. E Jesus não orou sozinho. Jesus, ele foi orar e ele convidou, todos os seus discípulos para estarem junto com ele. Foram os discípulos, de maneira especial, 3 dos discípulos, Pedro, Tiago e João estavam ali pertinho, orando com ele. Jesus sempre andava com os discípulos, né, tia Namin? E Jesus ali naquele dia, ele estava bem assim preocupado, sabe? Porque ele estava com uma sensação assim bem difícil, né? E aí então ele foi ali com os discípulos, pediu para orar
enquanto Jesus estava no lugarzinho orando, ele voltou para conferir como estavam os discípulos, ó. E os discípulos, olha como eles estavam, ó. Dormindo, dormindo. E ele ficou pensando, ai, gente, precisava tanto de um apoio aqui que estivesse orando comigo. E ele perguntou para eles, vocês não podiam orar só mais um pouco? Se fossem para vocês orarem, eu preciso muito de força nesta noite, está sendo uma noite muito difícil. Ah, mas infelizmente os discípulos não conseguiram orar com ele. Eles dormiram várias e várias vezes. Foi um dia muito difícil, Jesus falou com Deus, olha, Deus, Pai, realmente está sendo um dia muito difícil para mim hoje. Ele deve ter ficado com medo, né, tia Ana Mi? Muito, ele ficou com medo, ele chorou ali. E diz que as lágrimas dele foram lágrimas de sangue, de tanta preocupação. Não acredita, Luizinho? Foi um dia realmente muito difícil. De repente, ali naquele espaço, naquele jardim, chegaram soldados romanos, acompanhados de Judas, lembra? Judas chegou, deu um beijo no rosto de Jesus, para que os soldados soubessem quem era a pessoa que eles deviam prender. E aí então os soldados prenderam Jesus, levaram Jesus embora. E Jesus ali agora preso, nesse momento os discípulos ficaram apavorados, sumiram, cada um correu para um lado. E aí então agora Jesus sozinho, Jesus agora ele começa uma noite muito difícil. Ele foi levado a julgamento pela madrugada. Chegou ainda de manhã cedo e ele foi levado para julgamento para uma segunda pessoa e ali agora Pilatos. Ô, tia Ana Mi, sabe? O que é um julgamento? Ah, julgamento é um lugar onde a pessoa é levada. Hoje em dia a gente também tem julgamento, tem os tribunais, onde julgavam se as pessoas eram inocentes ou culpadas. E Jesus estava sendo colocado como se ele fosse culpado de ter feito algo mal, quando Jesus não tinha feito nada. É muito difícil quando a gente recebe a culpa que é de uma coisa que a gente não fez, né? Jesus não tinha feito nada, ele só tinha feito bem, só tinha pregado, curado as pessoas. E ele foi levado e as pessoas levaram como se ele fosse um bandido. Como se ele fosse uma pessoa que tivesse feito mal às pessoas. A Bíblia nos diz que Jesus conversou com os discípulos e falou assim, olha, coisas difíceis vão acontecer, vai chegar um momento muito difícil. E alguns discípulos, Luizinho, falaram assim, ah, não importa, Jesus, o que aconteça com você, eu nunca vou te abandonar. E aquele discípulo foi Pedro, lembra aquele da água lá, que não queria que lavasse os pés? É, ele mesmo. Pedro, então, falou, Jesus, eu não vou te negar em hipótese nenhuma. Mas aí Jesus falou, Pedro, você acha que você é forte, mas você não é tão forte assim. Sabe, Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Uau. E sabe, quando os discípulos saíram ali, depois que prenderam Jesus, esse era o sentimento dos discípulos. Olha, eles ficaram pensando, o que é que vai acontecer? Não era assim que a gente estava pensando que Jesus ia estabelecer o seu reino, que ia ser o reino. E agora o que é que vai acontecer? Eles ficaram preocupados, muito tristes, e eles saíram realmente se escondendo. Mas Pedro, mesmo com medo, ele ficou de longe. Ele falou que não ia negar Jesus, mas daí apareceu uma mulher e ele seguindo ali na madrugada Jesus, ele então chegou e falou assim, ó, a mulher chegou pertinho dele e falou assim, vem cá, você não é daqueles discípulos que andavam com Jesus? E ele falou, não, nem conheço, ele nunca negou vi. A Jesus, negou Jesus. Daqui a pouco chegou outra pessoa e disse, vem cá, Pedro, você não... vem cá, não chamou ele de Pedro, né? Falou assim, olha, você é um daqueles que seguiam Jesus, né? Você fala parecido com eles, né? Com ele, você é um daqueles que seguia. Ele falou, não, imagina, você deve estar me confundindo com outra pessoa. E depois, uma terceira pessoa falou de novo com Pedro e ele falou, não, e ainda falou até uns palavrões. Quando aconteceu isso, ó, aconteceu ele negando e ao mesmo tempo o galo então cantou. Eita, era madrugada e o galo cantou. O galo cantou. Quando ele ouviu o canto do galo, ele lembrou do que Jesus tinha falado, que antes que o galo cantasse, ele iria negar 3 vezes. Ele realmente ficou muito triste. Diz que Pedro saiu dali, ó,
E ele chorou amargamente. Ele se arrependeu, né? Se arrependeu, ele chorou, ele ficou muito triste. Ele disse, como é que eu pude fazer uma coisa dessa? Como é que eu pude negar o meu mestre? Ele ficou muito triste e arrependido, ele saiu ali para chorar. Bem, amanhecendo o dia, né? Depois que o galo cantou, então, Jesus foi levado para um outro julgamento. E sabe, lá chegou diante de Pilatos, ele já tinha passado por Caifás, chegou diante de Pilatos. Pilatos não achou que Jesus ele era culpado de alguma coisa, mas as pessoas estavam ali falando, e ele o tempo todo assim, olha, Jesus o tempo todo aqui, ó, em silêncio, quietinho, mas aí ele chegou e disse, olha, eu não vejo culpa nesse homem não, vocês estão vendo culpa, mas eu não vejo culpa nesse homem. Mas já que vocês querem condenar, e as pessoas gritavam, sabe o que, Luizinho? O quê? Crucificam, crucificam. Pilatos até levou um outro ladrão, chamado Barrabás, e disse, olha, é festa de Páscoa, a gente tem costume de libertar um prisioneiro, vocês não querem escolher aqui Jesus ou Barrabás? E as pessoas gritaram, solta Barrabás, a gente quer que crucifique Jesus. Gente, foi um dia muito difícil ali. E sabe o que aquele homem fez? Ele disse, olha, vocês estão dizendo isso, eu não acho que ele é culpado, mas eu também não vou fazer nada. Sabe o que eu vou fazer? Ó, vou lavar as minhas mãos. Nesse simbolismo de lavar as mãos, ó, e dizer assim, ó, ele estava dizendo assim, não tenho responsabilidade, não é minha culpa. Mas, Luizinha, tu acha que Pilatos fazendo isso, de fato, ele não teve culpa? Não, Ou ele tinha responsabilidade? Ele tinha, sim. Ele tinha responsabilidade, ele tinha, inclusive, poder. Porém, ele chegou até a perguntar assim para Jesus, vem cá, você é realmente o rei dos judeus? E Jesus falou, você está dizendo, realmente meu reino não é daqui. Mas você está dizendo que eu sou o rei. E aí ele falou assim, para que o pessoal não fique um pouquinho mais calmo e tal, eu vou dar umas chicotadas, e mandou castigar Jesus, e acredita que bateram em Jesus. Os soldados daquela época estavam ali muito valentes, muito bravos, eles bateram Jesus até que as roupas de Jesus se rasgaram. Como Jesus estava dizendo que era o rei, eles chegaram a dizer, então você está dizendo que é o rei? Então nós arranjamos uma coroa para você. Olha a coroa que arranjaram para Jesus. Essa não era uma coroa de um rei. Não era uma coroa de um rei. E aquela coroa cheia de espinhos foi colocada na cabeça de Jesus. Ele foi chicoteado. E quando amanheceu o dia, que deram uma cruz pesada para ele carregar, que decidiram que ele ia ser crucificado, ele já não estava aguentando mais. O soldado então arranjou um homem lá no meio da multidão. E então deu a cruz para aquele homem terminou de ajudar Jesus a carregar. Aquele foi um dia muito, muito difícil e muito triste. Jesus deve ter sofrido muito, sim, né? As pessoas sofreram muito, as pessoas que amavam Jesus estavam sofrendo muito, e Jesus sofreu muito de ver todas aquelas pessoas que ele tinha ajudado, que ele tinha curado, muitas pessoas daquela multidão que estavam dizendo para ele ser crucificado. Realmente foi um dia muito difícil. Naquela sexta-feira, Jesus foi crucificado. Colocaram pregos em suas mãos, pregos nos pés. Jesus foi levantado sobre uma cruz e morreu pelos nossos pecados. Foi um dia muito triste para os discípulos, para todas as pessoas que amavam Jesus. Mas 2 homens muito importantes naquela época pediram para tirar o corpo de Jesus da cruz e sepultaram Jesus. Aquele sábado foi um sábado silencioso, muito triste para os discípulos, porque eles estavam sentindo saudade de Jesus, tinham visto Jesus morrer, e eles ficaram pensando, o que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? Bem, para Jesus ali agora, Jesus estava morto, sepultado, eles colocaram Jesus num túmulo, como esse daqui que vocês estão vendo, não era um cemitério normal como o de hoje, enfaixaram Jesus, colocaram dentro do túmulo, e aquele povo da época colocou uma pedra bem grande na frente do túmulo para proteger, porque inclusive colocaram soldados guardando o túmulo, porque achavam assim, talvez os discípulos queiram roubar Jesus. E aquele realmente foi um sábado em que os discípulos e todas as pessoas que amavam Jesus, Luizinho,
estavam assim bem tristes, bem pesarosos. A Bíblia nos diz que aquilo que aconteceu lá na cruz era uma prova de amor. E por isso que a gente vai ler o verso de hoje. O verso de hoje está em Romanos. Romanos no capítulo 5, 5 verso 8. E a gente vai ler, está aqui na nossa Bíblia, que diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus morreu pelas pessoas do seu tempo, pelas pessoas que tinham nascido antes da sua vinda à Terra e pelas pessoas que nasceriam no futuro, como eu e você. E como todas as crianças que estão assistindo, né, Tia Ana Mi? Sim, morreu por todos nós. Ele fez o sacrifício porque Ele nos ama muito. Ele não queria que a gente pagasse esse castigo. Vocês lembram da história de Adão e Eva? Que eles pecaram e eles mereciam o castigo, mas Deus falou para eles: olha, um dia eu vou enviar o Cordeiro. O dia da crucificação de Jesus foi esse o dia que o Cordeiro foi crucificado, o dia que o Cordeiro pagou o sacrifício no meu e no seu lugar, no lugar de Adão, no lugar de Eva, no lugar de todas as pessoas da humanidade que passaram e nasceram nesse planeta. Aquele foi um dia triste, mas foi um dia que Deus provou o seu amor por nós. Por isso, embora seja uma história triste, é também uma história de alegria, uma história de amor, porque nos traz esperança. Ele sofreu e morreu no nosso lugar. Uau, Tia Ana Mi, que história linda e emocionante, não é? Sim, muito emocionante, Luizinho. E a gente começa a ouvir essa história e a gente pensa em algumas perguntas. Olha, essa é a caixa da pergunta. Que coisas, que algumas perguntas eu quero até fazer para você e fazer para você também que está nos ouvindo. Luizinho, quem que agiu bem e quem que agiu mal nessa história? Tia Ana Mi, eu acho que quem agiu bem foi Jesus, né? Porque ele deu a vida por nós. Mas eu também acho que aquelas pessoas que ficavam gritando para Jesus ser preso, elas agiram muito mal. E Pedro também, Sim, né, Tia Ana Mi? também, né? Agora, uma pergunta. Se Jesus tinha tanto poder, ele tinha tido o poder de curar as pessoas, de libertar as pessoas, por que Jesus permitiu que prendessem, Luizinho? Você sabe responder isso? Tia Ana Mi, Será que as crianças sabem responder isso? Por que Jesus, então, permitiu que prendessem? a gente aprendeu essa semana que Jesus era o Cordeiro de Deus. Eu acho que ele sabia que não tinha outro jeito. Ele precisava dar a vida dele para salvar a gente. É isso mesmo. Ele sabia. Lembra quando ele tinha 12 anos que ele foi no templo? A gente estudou essa história? E ele olhou todo aquele sacrifício do templo e ele falou: eu sou o Cordeiro. Eu sei, foi para isso que eu vim. Por isso que Jesus realmente não fez nada. Ele ficou quietinho como um cordeiro e ele permitiu que prendessem ele. Por amor a mim e por amor a você. Foi isso mesmo, Luizinho. Esse foi o motivo. Agora, sabe, se você estivesse lá naquele dia, o que você teria dito a Jesus naquela sexta-feira, que estavam batendo, chicoteando, maltratando Jesus? O que você diria para Jesus ser consolado ali naquele momento? Ai, Tia Ana Mi, eu acho primeiro que eu ia chorar, sabe? Porque Jesus é tão bom, ele é tão amoroso e ele sofreu tanto. Mas eu ia dizer assim: Jesus, muito obrigado. Você é demais. Você vai conseguir e por causa disso a gente vai poder ser salvo também. Jesus, eu te amo. Ah, seria maravilhoso Jesus poder ouvir isso, né? Nós não estávamos naquela sexta-feira, mas hoje nós podemos dizer a Jesus: olha, Jesus, nós te amamos, nós te queremos muito bem, nós queremos entregar a nossa vida e muito obrigada pelo sacrifício que o Senhor realizou na cruz do Calvário por mim e por todas as pessoas, por todo mundo. Agora, a gente vai ver qual é o presente especial. Que curiosidade interessante nós temos dessa história. E olha só, é muito interessante esta parte aqui. Sabe por quê? Porque esse presente é um presente que fala justamente do segredo das Escrituras. As Escrituras naquele tempo eram escritas em rolos assim. E olha só o que é que diz neste rolo aqui sobre as questões de Jesus.
Jesus é o maior presente e as profecias anunciavam esse presente e também anunciavam como seria a sua morte. Você sabia disso? Não sabia, tia Ana. No livro de Salmos, Salmos 22 e Isaías 53 falam disso. No Salmo 22 e outros salmos também falam que seus pés seriam perfurados, pés e mãos seriam perfurados e também o seu lado. Isso escrito sabe há quanto tempo, Luizinho? 1000 anos antes de Jesus nascer. Uau! Olha só, Jesus já estava previsto nas profecias, já estava escrito sobre ele, e ali o salmista Davi fala que ele seria perfurado no lado, nos pés e nas mãos. Uma outra curiosidade também que traz aqui nas escrituras é que disse que ele não seria quebrado. Era costume naquele tempo dos romanos, eles crucificavam as pessoas e eles quebravam as pernas, quebravam os ossos. E lá diz que nenhum osso seria quebrado. Sabe por quê? Quando eles chegaram para fazer isso lá na cruz, Jesus já tinha morrido. Então, eles não quebraram nenhum osso de Jesus. Mais uma vez, Jesus cumpriu a profecia como Messias. Um outro detalhe é que fala também, lá em Salmo 22, que eles fariam um sorteio da capa de Jesus. Sabia? 1000 anos antes. E isso aconteceu também. Fizeram um sorteio da roupa de Jesus, do manto de Jesus. Agora, em Isaías 53, fala outra coisa sobre Jesus e diz assim, que Jesus ele seria rejeitado. E foi o que aconteceu naquele dia, né, Luizinho? Conferiu também a profecia. Desse presente ainda das profecias, fala que Jesus ele permaneceria em silêncio diante dos seus acusadores. E ele ficou bem quietinho. Lá fala assim, olha, como ovelha ele será levado ao matadouro e vai ficar quietinho. Foi isso que Isaías disse. E mais uma coisa dita em Isaías, ele disse que ele estaria entre pecadores ali na sua morte, mas ele seria inocente. Lembra que ele foi crucificado entre 2 ladrões? Sim. Estava entre pecadores. Olha só que interessante. Realmente, Jesus cumpriu ali todas as profecias. E esse é um presente. A profecia de Deus é mais um dos presentes, né, para a humanidade. Agora, para a gente fechar com chave de ouro. Hoje, a gente vai ter uma oração especial, Luizinho. E essa oração tem a ver com 2 objetos aqui. Vocês lembram que a gente estudou sobre esses 2 objetos ainda nessa semana? Quando a gente estudou que Jesus trabalhava na carpintaria com seu pai José? Pois é. Aqueles pregos que um dia ele aprendeu a colocar na mesa, numa cadeira, né? Agora pregos muito maiores do que esse, foram colocados em suas mãos. E hoje o nosso motivo de gratidão, com esses pregos nas mãos, a gente quer orar e a gente quer colocar na nossa caixa de agradecimentos. Pelo que a gente vai orar hoje? Nós vamos orar agradecendo a Deus pelo sacrifício maravilhoso dele, pelo sacrifício que nos trouxe vida eterna. Jesus, um dia, aqui na Bíblia está escrito que Jesus, ele usou uma coroa de espinhos. Sabe por que ele usou uma coroa de espinhos, Luizinho? Sabe por quê? Por quê, tia? Porque ele disse assim, a coroa de espinhos eu vou usar para que um dia as crianças, as pessoas do mundo inteiro possam usar a coroa da vida eterna. Uau! Por isso que nós temos que agradecer muito, muito, muito por esse sacrifício, dessa história linda que a gente aprendeu aqui na Bíblia. E eu quero agora orar com você. Nós colocamos os pregos aqui simbolizando o sacrifício e eu quero orar com você para que você possa, junto comigo, agradecer esse presente, esse grande presente de Deus para nós. Crianças, esses pregos simbolizam muitas coisas. Simbolizam o sacrifício de Jesus na cruz, simbolizam também coisas boas, como aquele teve que fazer, né? Quando eu perguntei para o Luizinho, quem fez uma coisa boa nessa história? Jesus fez a coisa boa, mesmo sendo uma coisa difícil de fazer. Mas às vezes também a gente tem algumas coisas boas para fazer que são difíceis para nós. Daí então a gente quer pedir por 2 motivos. Primeiro a gente vai fazer uma oração silenciosa e você vai aí fechar os seus olhinhos. E você vai orar pedindo a Jesus, lembrando de alguma coisa boa que você sabe que você tem que fazer, mas que você ainda não conseguiu, mas que com a força de Deus você vai conseguir. Assim como Jesus, com a força de Deus, também conseguiu vencer a cruz. E a gente vai orar nesse momento. Depois dessa oração silenciosa, nós vamos fazer uma segunda oração. Você vai orar aí no seu cantinho e eu aqui no meu.
tá bom? Mas nós vamos orar agradecendo o sacrifício de Jesus na cruz. Vamos fechar os olhos então? Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo sacrifício de Jesus na cruz. Queremos te agradecer por teu grande amor por nós. Mas também, Senhor, assim como Jesus realizou coisas boas, mesmo sendo difícil, passando pela cruz, pelos pregos, pela dor, pelos castigos, Senhor, nós também queremos realizar coisas boas com a tua força e com o teu poder. Cuide de nós, esteja conosco e com a nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma história, né, Lulizinho? E o nosso bonita. coração, né, vai ficando animado. O que vai acontecer amanhã? Amanhã é a nossa última história. E você? Qual é a história que nós vamos conhecer amanhã? Cadê o Jesus do cenário? Não está aqui. Jesus está sepultado. O que nós vamos então descobrir amanhã a respeito da história de Jesus? Eu acho que amanhã é a melhor parte, Tia Nani. Eu também acho. Então agora a gente vai se despedir de vocês e dizer que amanhã você não pode perder. É o 8º dia da Semana Santa e a gente espera por cada um. Beijo grande. Tchau, tchau.